para falar mais sobre isso, convido ao palco o líder da nossa operação de Ads no Brasil, o diretor sênior de Mercado Ads Brasil, Mário Meirelles. Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado a todos aí terem quebrado a semana numa quinta-feira aí que prometia chuva, ter conseguido chegar aqui no Pacaembu para passar essas horas com a gente. Um momento super importante para o Mercado Ads, né? Momento de break the tape. Aqui começa 2026, né? Aqui a gente faz uma recapitulação do que aconteceu em 2025, né? Com os reconhecimentos, com os awards que a gente vai ter. Então, muito feliz, né? Nesse primeiro momento aqui, a minha ideia hoje é não só apresentar a agenda e falar um pouquinho o que vai passar, né, no nosso evento hoje, mas também dar um passo atrás e lembrar como a gente chegou, né, nesse momento tão especial em 2025, sendo o top 3 media player na América Latina, né. Bom, eu começo aqui lembrando que a gente hoje já é o maior retailer da América Latina, sem nunca ter sido um retailer, né. A gente, para quem não lembra, a gente nasce como um site de relacionamento, de vendas, compra e vendas peer-to-peer, entre duas pessoas. A gente não tinha checkout no site até 2009, ou seja, era uma transação entre uma pessoa e outra, né, e ainda assim a gente virou o maior retailer da América Latina, né, sem nunca ter sido retailer. Nessa mesma pegada, a gente hoje já é a maior fintech da América Latina sem ter nascido banco, né. A nossa solução que se tornou essa grande fintech, que é Mercado Pago, ela nasce exatamente para resolver aquele problema que a gente tinha de transação entre peer-to-peers, né, e hoje essa solução de adquirência, essa solução de meios de pagamento se tornou a maior fintech da América Latina. Continuando querendo resolver problemas, a gente passou a ter que entender como a gente ajudava na logística, como a gente ajudava na entrega. E no intuito de ajudar marcas, sellers, indivíduos, a gente se torna uma das maiores operações de logística da América Latina, sem ter nascido e sem ser uma empresa de logística. E a gente também agora já é um top 3 media players na América Latina, sem ter nascido um media player, né? A gente vai contar um pouquinho dessa história, né, entender como é que a gente chegou aqui. E por que isso acontece? Porque, no fundo, o grande exercício de futurologia, o que pode garantir a presença de Mercado Livre daqui a 25 anos, é exatamente qual é o nosso DNA. Nós somos uma empresa de tecnologia focados em resolver problemas, trazer soluções para seller, marcas, indivíduos, para todos os stakeholders que constroem essa plataforma que é Mercado Livre, né? Chegando um pouco no nosso negócio de hoje, falando um pouco de Mercado Ads, né, eu vou construir uma rápida linha de tempo aqui para vocês de como a gente chegou a se tornar o top 3 media players na América Latina, né, como a gente chega até aqui, como a gente sai de uma solução puramente performática para ajudar indivíduos a melhorarem o seu posicionamento do seu anúncio para se tornar uma solução full funnel que hoje já representa um top 3 media players na América Latina, né. E aqui eu faço uma pequena linha do tempo, né. O Mercado Livre já tem 25 anos, só que o Mercado Ads é um pouco mais recente, né. A gente está ali entre seus Sweet 15, chegando a 16 anos de operação. A gente nasce em 2009, ainda no momento que Mercado Livre era uma solução peer-to-peer. Então, eu era um indivíduo em Niterói, vendendo uma camisa do Fluminense. E existia uma pessoa em Belo Horizonte querendo comprar essa camisa, né. Eu anunciava, essa pessoa comprava, a gente fazia alguma transação financeira no meio do caminho e enviava. Para facilitar o posicionamento desse anúncio, a gente começou a vender algumas soluções. E aí criou a solução Mercado Cliques, que era como é que eu indexo melhor esse anúncio. Isso foi evoluindo, os nossos sellers, nossos indivíduos foram evoluindo. Entra o checkout, a gente começa a ter uma solução mais de e-commerce, e aquele indivíduo passou a ser uma loja de esporte. Então ele não tinha só mais uma camisa do Fluminense, ele tinha uma profundidade. Então ter só um anúncio de posicionamento não era a solução. Então ele precisava de um banner, porque ele vai ter recorrência naquela compra. Então a gente faz uma solução de display fixa. É literalmente um banner que a gente subia, de repente, em uma página de esporte, ou em algum ambiente do site que a gente entendia que fazia sentido aquele anúncio, né? Em 2015, o tráfego vai aumentando muito, né? A penetração do e-commerce aumenta, e a gente entende que fazer uma segmentação naquele inventário passa a ser importante. Então aquele anúncio que subia, aquele banner que subia da minha loja de esporte, ela começa, de repente, a mostrar a camisa do Fluminense, se você está vindo do Rio de Janeiro, a camisa do São Paulo, Corinthians e Palmeiras, se você está vindo de São Paulo. Uma solução muito básica, uma solução baseada no inventário, ainda longe do programático que a gente tem hoje. Fast forward 2017, o smartphone já começa uma penetração no Brasil, já passa, né, o feature phone.
o nosso tráfego já é majoritariamente vindo de app, e aí a gente estende, evidentemente, as nossas soluções para o app, né? Continuando nesse movimento, a gente já está aí com grandes distribuidores, começa a conversar com grandes marcas, ou seja, soluções nichadas não são solução. A gente precisa começar a negociar e começar a maximizar a nossa home. Então, soluções de alto impacto começam a aparecer. E em 2019, a gente entende que é um caminho de ajuda, é um caminho importante para o negócio, a gente lança Mercado Ads. Então, todos esses logos aí finalmente chegam no Mercado Ads ainda violeta. A gente já tinha essa cor púrpura ainda. Os anos seguintes, a partir de 2019, são os anos nossos de propósito. A gente fala, bom, agora a gente tem uma solução full funnel, a gente tem uma solução que tem que ajudar marcas, sellers e indivíduos a divulgarem seus produtos, a gerar awareness, a gerar consideração, né? Mas antes de dar esse passo, antes da gente conquistar esse inventário, pensar nos produtos como possibilitar isso, a gente pensa muito em se organizar, né? Em ser o mais self-service possível, em melhorar nossa parte de informativa, nossa parte de reporte, de relatórios. Então, os anos seguintes são muito focados para dentro de casa, né? Para garantir que a nossa operação tem um mínimo de fricção para anunciantes, para marcas e sellers. E nesse meio tempo, muita coisa muda no Mercado Livre. A gente começa uma série de operações muito mais altas, de muito mais valor, né? A gente começa a ter parceiros crescendo, a gente passa a ter muitos sellers, muitas marcas girando na casa de bilhões de reais dentro do nosso negócio, e esses sellers, essas marcas também têm uma complexidade, têm uma demanda muito maior do que o que a gente já conseguia entregar. Entrando em 2023, eu acho que entra aí o nosso principal momento, né? A gente entende e caminha para o programático, que aí sim, para mim, é o grande diferencial. O nosso ativo deixa de ser um momento, deixa de ser um inventário do site e passa a ser a nossa capacidade de segmentação. Nesse momento, a gente já tinha passado 50 milhões de usuários únicos, hoje a gente já passou de 70, né? E a gente entende que o nosso principal ativo para marcas e sellers é exatamente a capacidade que eu tenho de segmentar e de entender e de conhecer esse cliente, né? Eu sempre brinco que se a gente fosse pensar num comparativo nosso com uma rede social e pensar num shopping center, a rede social era aquela câmera de segurança que consegue visualizar um cliente e estimar, bom, esse cara tem mais ou menos entre 35 e 45 anos, está na frente de uma loja de esporte. Logo, eu assumo que ele gosta de esporte. E se esse shopping fica numa região nobre, eu assumo que ele é de classe AB. É essa a informação. Qual a informação que o retailer tem? Eu consigo certificar qual é a idade dele, eu consigo dizer se ele entrou na loja de esporte, se for para comprar uma chuteira, um tênis de corrida, uma camisa. Eu consigo saber com mais assertividade qual é a classe social, porque eu sei qual é o meio de pagamento desse cara. Ou seja, eu coleto uma série de informações, uma série de sinais que outros meios não conseguem conectar. Então, essa coleta dá para a gente esse grande poder dessa DMP, ou seja, o nosso principal ativo vira o conhecimento do nosso cliente, né? Nesse momento, a gente vira o maior retail media da América Latina. Segundo a Marketeer, a gente passa 50%, inclusive, de penetração. Hoje, estamos próximos aí de 65% do investimento de retail media passa hoje por Mercado Ads no Brasil, né? E também começa a se posicionar como um media player. A gente começa a participar de Cannes, começa a participar de ambientes, né, e de momentos do mercado de publicidade. Chegamos em 2024, o nosso DSP começa também a galgar novos objetivos. A gente sai do nosso cercadinho, né, de Mercado Livre e Mercado Pago, faz uma parceria super importante com a Disney, por dois motivos. Primeiro, porque é a primeira parceria que a gente consegue sair do site, a gente consegue trazer anúncios, consegue gerar consideração e awareness fora do site do Mercado Livre. Segundo, a gente, juntamente com o MeliPlay, começa a entrar no momento de vídeo, né, que a gente sabe que é uma ferramenta de extrema importância para marcas e suas campanhas. Então, essa é uma parte super importante. A gente começa a liderar essa preferência de consumidores e, no final do ano, a gente é reconhecido, pela primeira vez, um player não nativo de mídia é reconhecido como a melhor plataforma de comunicação do ano pelo Caboré, que é um dos prêmios mais importantes da publicidade brasileira. Então, a gente coroa aqui esse momento. Bom, chegamos em 2025, a gente completa um pouquinho aquele caminho que a gente tinha iniciado em 2021 de solidificar a parte de informativos, né? O Brand Analytics entra com uma grande solução para traduzir para vocês tudo o que aconteceu, toda a segmentação, trazer informações, trazer isso em insights para campanhas futuras, mas também para o seu negócio. A gente lança novos formatos, como o DCA, a gente faz uma super parceria com o Google, estendendo aquele inventário externo, aquele inventário estendido que estava limitado à Disney.
a gente passa agora para toda a rede autorizada do Google, né? E aí a gente passa a ter mais dezenas de milhares de sites. E agora a gente dá a partida aqui a 2026, né? 2026 que é o momento da gente trazer a exponencialidade que a AI tem trazido, né? E ver como é que a gente consegue investir de forma mais inteligente. É exatamente o momento de invest smarter, not harder. E esse é um pouquinho de como a gente vai, das mensagens que a gente vai passar, e isso vai percorrer toda a nossa agenda hoje. E a nossa agenda hoje começa comigo, né, trazendo um pouquinho dessa linha do tempo, e a gente tem essa grande corrida, esse grande circuito a percorrer, né, nessa noite. E a largada é dada pela Roberta. A Roberta vai exatamente passar quais são os fundamentos desse negócio. Né, o nosso negócio hoje só é desse tamanho porque a gente tem fundamentos de e-commerce, de selection, de categoria, de oferta, de produto, de preço, muito forte. Então, esses são fundamentos dos nossos negócios. Depois o César vem para cá trazer um pouquinho da força da marca Mercado Livre, né, e de como o Mercado Livre consegue trazer o cliente, né. A Roberta faz o fundamento nessa largada. Na primeira curva, a gente tem o César trazendo cliente, trazendo marca. Depois a gente tem um pit stop técnico para entender que tecnologia é essa que está por trás do nosso negócio. Como eu falei, inicialmente, de forma crítica, o nosso chassi é de uma empresa de tecnologia. E aí a gente tem a apresentação do Ravi para falar um pouquinho disso. E no final, na nossa reta final, a gente tem o Jesus trazendo tudo isso, aterrissando tudo isso no nosso universo de Mercado Ads e trazendo um pouquinho das novidades que a gente vai ter para 2026. Tá bom? Depois eu volto ao palco junto com a Renata, nossa diretora de agências, para um momento de pódio, que é de reconhecer as principais campanhas de 2025, agradecer e preparar a noite para o show do Cidade Negra. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, bem-vindos de novo. Muito obrigada, Mário. Com toda certeza, estamos dando a largada na liderança da corrida.